Pode se assentar. Feliz sábado a todos. É uma alegria poder retornar aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus numa manhã especial de sábado, de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu sei que todos nós aqui estamos sendo abençoados, fomos abençoados pela recapitulação da lição da Escola Sabatina, pelos louvores apresentados através do Dilson, pelos louvores ministrados pela equipe, por todos vocês aqui. E é um privilégio para nós, como pecadores, podermos juntos adorar a esse Deus maravilhoso que conhece cada aflição, cada dificuldade que nós enfrentamos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia neste momento, no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 2, versículo 8 a 11. Esse é o texto base, o texto-chave para a nossa reflexão nesta manhã. É um texto muito peculiar e conhecido por todos nós, estudantes da Palavra de Deus, mas traz algumas lições especiais sobre fidelidade a cada um de nós nesta manhã. Apocalipse no capítulo 2, versículo 8 a 11. Se você quiser tomar nota, pegue a sua caneta, a sua Bíblia e use-a, para que você possa grifar algumas partes, alguns pontos que possam chamar a sua atenção nesta manhã. O pastor Raissan colocou como tema geral fiel. A área da mordomia cristã, ela procura desenvolver no seu coração o conceito de fidelidade, em todas as áreas, em todos os aspectos. O texto que nós temos em mãos traz a essência do cristianismo, do que é servir a Deus de fato. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura desse texto. Versículo 8 em diante. Não sei se vocês conseguem enxergar ali. Diz assim, é a carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E aí vem o ponto-chave da nossa mensagem desta manhã. Ser fiel, vamos ler juntos? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá a segunda morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós estudamos muito profecias. Esse livro do Apocalipse, a igreja adventista e muitos outros cristãos ao redor do mundo gostam de estudar. Entendemos o contexto e sabemos como, em que circunstâncias ele foi escrito. Num contexto de perseguição. Você sabe que, segundo alguns historiadores, esse livro, João, ele escreve esse livro na ilha de Patmos, exilado, devido a um período de perseguição em que a igreja do seu tempo estava enfrentando. E segundo a maioria dos eruditos, a data em que ele escreve esse livro é o ano 95 depois de Cristo, no final do reinado do imperador Domiciano, que segundo alguns comentaristas deu sequência à perseguição iniciada por Nero. Domiciano era até comparado como um novo Nero, como se fosse um Nero ressurgido, podemos dizer assim. Tamanha foi a perseguição que a igreja sofreu nesse período. E há evidências de que durante o seu reinado,
Os cristãos começaram a serem massacrados, perseguidos. Mas o que é interessante no livro de Apocalipse é o relato glorioso do triunfo definitivo de Deus sobre a maldade levantada sobre o povo de Deus. E quando nós tomamos posse desses escritos, não só os ouvintes dessas cartas, quanto nós, discípulos atuais, nós somos fortalecidos nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, de crítica. Embora ainda não tenhamos uma perseguição como aconteceu nessa época, mas de certa forma, em alguns momentos da vida, nós somos perseguidos devido à fé, os valores espirituais que nós abrigamos. É nesse contexto que Jesus chama o apóstolo João, ou melhor, ele aparece a João, ele ordena que João escrevesse às igrejas da Ásia, 7 igrejas. Interessante que para 4 igrejas, Jesus ele fez elogios. 2 igrejas, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, elas passaram por algumas dificuldades. A igreja de Esmirna, por exemplo, aparece um contraste bem nítido no texto que você tem em mãos. E nós precisamos entender um pouquinho do que está em jogo aqui, no contexto dessa cidade, a maneira como João escreve, por que ele escreve, por que Deus chama essa cidade a exercer fidelidade até a morte. Dentro da área da mordomia cristã, nós não temos como, nesse texto, falar de fidelidade, sim, primeiramente, não entendermos à luz da Bíblia que quando Deus pede de nós fidelidade, Ele mesmo nos dá o exemplo, Ele se antecipa primeiro. Desde o Gênesis, Deus ele se apresenta como fiel. Estávamos na unidade ali, o professor Júlio apresentando com propriedade a lição, e é gostoso participar de uma classe assim. O irmão, esqueci o seu nome, perdão. Genesi e outros irmãos que participaram, eu tenho certeza em outras classes aí também. É maravilhoso quando nós conseguimos entender o que Deus nos apresentou em sua palavra quando nós a estudamos. E nós estávamos comentando ali, nós temos uma necessidade peculiar, como pecadores que somos, de imitar alguém ou alguma coisa. No contexto cristão, quando nós aceitamos a mensagem, a proposta do cristianismo, quando nós entramos em intimidade com Deus, é lógico, nós precisamos imitá-lo. Em todas as nossas ações, as escolhas que fazemos, as decisões que tomamos, as atitudes da nossa vida diária, nós temos a necessidade de imitar. Quando eu me desconecto com a verdade, quando eu rejeito conhecer a Cristo, eu me apegarei às ilusões e às sugestões do mundo. E alguns, às vezes até entre nós, professos cristãos, quando não mantemos uma intimidade profunda com Deus, nós teremos a tendência natural de imitar aqueles que escolheram a viver uma vida contrária à palavra de Deus. Por isso um chamado aqui nesse texto, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa frase, ela é uma ordem, mas ela também é uma promessa, um chamado, mas também uma garantia, porque o mesmo Deus, o mesmo Cristo, se identifica com esta igreja que passa por um momento difícil, porque ele também passou por tudo isso. É nesse momento que ele se levanta e se posiciona e garante a cada um de nós, que além do nosso chamado tem a garantia da vitória certa no final. Nós receberemos a coroa da vida. Amém? Fidelidade de Deus, ela é o fundamento da mordomia. E nós encontramos esse fundamento no Salmo 24, versículo 1, onde nos é apresentado que Deus ele é o dono de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. 1 Crônicas 29, versículo 11 a 17. Tudo vem dele. Somos apenas administradores. Nem a vida que temos nos pertence. Nada do que temos é nosso. Tudo é de Deus. Até mesmo a vida que respiramos. Uma pergunta para você refletir. Quando nós entendemos que Deus é o dono de tudo, até mesmo da nossa vida,
como é que nós podemos ser fiéis até a morte? O interessante é que quando João escreve esta carta à igreja em Esmirna, você precisa entender qual é o contexto da cidade de Esmirna. Por que ele escreve dessa forma? Deus, como eu disse, ele se antecipa desde os tempos antigos como aquele que exerce a fidelidade em todas as suas promessas. E o interessante é que quando nós passamos por dificuldade, como essa igreja, ele já passou por tudo, já experimentou todas as dificuldades, ele conhece as nossas angústias, as nossas dificuldades. É nessa intenção que João procura alcançar o coração dessa igreja, seguindo as ordens de Cristo. Mas você vai perceber que a cidade de Esmirna, o contraste que aparece nesse texto, se você prestar atenção, são 7 palavras negativas que se apresentam aqui. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação. É a primeira palavra. A tua pobreza. Mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Então aparece aqui tribulação, pobreza, blasfêmia, sofrimento, prisão ou aprisionamento, provações e morte. Interessante que o primeiro contraste que você percebe é que Esmirna era uma cidade rica, riquíssima. E ela concorria com Éfeso. Aliás, Esmirna ela foi fundada pelos gregos no ano 1000 a.C. Ela foi derrotada, destruída e viveu debaixo de escombros por 400 anos. Lisímaco, ele descobre essa cidade, a reconstrói, tornando-a a cidade mais bela da época, a cidade mais bela da Ásia. E outro ponto interessante, se você pesquisar, de todas essas cidades apresentadas aqui, ela é a única que sobrevive até hoje, com o nome Izmir, com mais de 200 mil habitantes na Turquia. Era uma cidade rica, ou melhor, era uma igreja pobre em uma cidade rica. Era uma igreja que é chamada para ser vitoriosa num local onde os Jogos Olímpicos aconteciam. Enquanto os jogadores disputavam uma coroa corruptível, a promessa para essa igreja era receber a coroa da vida. Esse contraste, ele é bem nítido e interessante que Jesus, como pregador, ele se apresenta como aquele que identifica as nossas dificuldades. E dentro da área da mordomia, ele praticou isso primeiro, porque ele abriu mão do seu reino, da sua glória, e para que eu e você tivéssemos acesso a esta promessa de uma coroa de vida, qual foi a coroa que Jesus usou? Uma coroa de espinhos. Olha o contraste. Então, quando Jesus ordena que João escrevesse a esta igreja, parece estranho, contraditório, porque é uma igreja pobre, dentro da avaliação humana de pobreza, mas o céu a declara como igreja rica. Como nós identificamos uma igreja pobre ou uma igreja rica? Uma igreja rica, ela pode ser avaliada aos olhos humanos, uma igreja bem estruturada, não é assim? Essa igreja é uma igreja rica ou uma igreja pobre? Esta congregação local aqui. Como você avaliaria a igreja central de Governador Valadares? Dentro dos parâmetros humanos, nós temos a tendência de olhar as estruturas, não é? A mobília, os aparelhos. Não é assim que fazemos? Contrastando com a cidade rica, a igreja em Esmirna era uma igreja pobre, de recursos. E por que a pobreza? Porque Esmirna era a cidade mais privilegiada da época. Sabe por quê? Porque de todas as cidades, ela foi a primeira que ganhou várias vezes a disputa, entre outras,
devido à sua lealdade, à sua fidelidade a Roma. Foi nela que foi construído o primeiro templo à deusa Roma. E foi ali em Esmirna, em que novamente, diante da avaliação das cidades que seriam privilegiadas, foi construído um templo para que o imperador fosse cultuado, adorado, incensos eram queimados para ele, e todos os moradores ali tinham que declarar publicamente que o imperador era um deus. Só o imperador é o Senhor Kyrios. E o que estava acontecendo aqui para que João escrevesse essa carta? Um grupo de pessoas, de cristãos, começaram a recusar-se publicamente, reverenciar dessa forma e reconhecer o imperador como Deus. Por quê? Porque agora, à luz da revelação profética, eles entenderam quem é o Deus que deve ser adorado, cultuado, custe o que custar. Então, os decretos, através das leis que foram promulgadas contra aqueles que era a minoria, diante da multidão que fazia o que aos olhos deles eram certos, cultuar um homem, eles se recusavam a reconhecer o imperador como Senhor e Deus. E as ameaças, as perseguições começaram a aparecer. Olha, se vocês continuarem nessa, os seus bens serão tomados, suas casas, e alguns de vocês poderão ser mortos. Alguns estudiosos, alguns teólogos afirmam que essa cidade, essa igreja, melhor dizendo, teólogos como Sam Storms e outros comentaristas, destacam 4 dimensões da provação da igreja em Esmirna. Primeira delas, aflição econômica, calúnia religiosa, perseguição política e possível martírio. Na cidade havia o Monte Pargos, onde mansões foram erguidas, palácios, torres e vários altares a dezenas de divindades. E por recusar os decretos da maioria, milhares de cristãos, dizem alguns historiadores, foram arremessados desse monte abaixo por permanecer leais aos valores espirituais que eles acreditavam. Então essa cidade, essa igreja, melhor dizendo, ela passa por todos esses perrengues, podemos dizer assim, porque ela escolheu permanecer fiel quando a maioria não era assim. Fiel até a morte. Às vezes nós queremos demonstrar fidelidade em alguns pontos da nossa crença, na guarda do sábado, e nós fazemos isso muito bem. É ou não é verdade? A igreja se enche no sábado, nós colocamos a melhor roupa, viemos adorar a Deus no sábado. Nós demonstramos fidelidade a Deus quando nós devolvemos parte dos nossos recursos, os nossos dízimos, as nossas ofertas, separamos um tempo para fazer projetos missionários, ações solidárias. Isso é maravilhoso, mas a nossa fidelidade ela não pode se resumir apenas a isso. A um dia na semana, como nós às vezes tentamos nos enganar, acalentar o nosso coração. E nessa onda, milhares de pessoas se deixam levar, achando que fidelidade a Deus se resume apenas à guarda do sábado. E nos outros dias da semana? Quem é você? Como você exerce a sua fidelidade? O que você vê? O que você ouve? A maneira como você vive? Você sabia que uma das grandes barreiras para que pessoas venham para o cristianismo somos nós cristãos? Às vezes nós insistimos em viver uma vida incoerente com aquilo que professamos crer. O mundo pode até não viver o que nós cremos, mas eles nos analisam. E às vezes nós queremos demonstrar aos outros que somos melhores do que eles. Mas diante das pressões do mundo, quem somos nós? Como você exerce a sua fidelidade? Você percebe? Às vezes nós cedemos em pequenas concessões para nos igualar com a maioria. Todo mundo faz, pastor, o que é que tem? Às vezes congregações inteiras pensam assim: não tem nada a ver, a Bíblia diz isso, o manual da igreja diz isso, o Espírito de Profecia diz aquilo, mas eu penso assim. Não é assim que fazemos? Esse talvez seja o maior erro de muitos de nós professos cristãos, porque nós não conseguimos
por nós mesmos, entender o que é correto. Nós precisamos tomar posse da palavra de Deus, interiorizá-la em nosso coração e entender que tudo que Deus propõe em sua palavra é o melhor para nós. E ser fiel à proposta divina é não abrir mão naquilo que nós acreditamos, daquilo que Ele revelou a nós, custe o que custar. Alguns outros comentaristas afirmam que essa cidade era riquíssima, privilegiada por causa da sua lealdade. Ser cristão nesta cidade ou nesta igreja não era fácil, porque a política, o comércio, tudo estava a favor daqueles que mantinham lealdade a Roma e ao Império. Por outro lado, contrastando, os cristãos que mantivessem fidelidade a Deus. A mensagem do Evangelho que eles receberam, as consequências seriam todas essas 7 palavras aqui: tribulação, pobreza, porque os seus bens eram confiscados, blasfêmia, calúnia, difamação. Nós estávamos comentando ali, às vezes nós sofremos isso, né? Você já percebeu? Não tem nenhuma igreja na terra mais odiada do que a igreja adventista. Olha, tem hora que eu entro em alguns sites e vejo comentários, pastores de outras denominações criticando. Tem um aí que está acabando com a gente, né? E doutor Rodrigo Silva e outros. Coça o dedo assim, eu poderia responder. Não vale a pena, não vale a pena você discutir com pessoas assim. Você tem que se preocupar em viver aquilo que você acredita. Os valores espirituais que a palavra de Deus nos apresenta. Deus não precisa de defensores, Ele precisa de testemunhas. Nunca se esqueça disso. Nós somos testemunhas do Evangelho, das verdades que foram confiadas a nós. E aliás, se você for analisar com mais profundidade esses princípios, a palavra testemunha ali é aquele que está disposto a morrer, mas não abrir mão daquilo que acredita. Então, essa igreja, ela estaria disposta a passar por tudo, por todas as provações, por amor a Cristo. O interessante é que Jesus, Ele identifica o sofrimento dessas pessoas. O texto nos diz, no versículo 10, que eles seriam postos à prova por 10 dias. Isso nos mostra que Deus, Ele coloca um limite para o inimigo. O cristão, ele precisa ser provado. Quando nós olhamos na Bíblia o exemplo de Jó, por exemplo. Jó, ele era fiel a Deus em tudo. E em questão, eu fiz uma pergunta para um professor meu de hebraico: quanto tempo durou para que Jó perdesse tudo? Foi o tempo que você começou a ler do primeiro versículo até aqui. Em menos de 4 minutos o diabo tomou tudo de Jó. Mas Deus colocou um limite. Na vida ele não poderia tocar. Você já parou para pensar e questionar? Eu tenho certeza que você, como eu, já fez essa pergunta para Deus: Senhor, eu procuro fazer tudo que é certo. Eu procuro exercer fidelidade naquilo que eu conheço. E por que nada dá certo? Às vezes você perde emprego, perde a saúde, doença terminal, crise em todas as áreas da vida, conjugal, educação dos filhos. Parece que o mundo colabora contra aqueles que procuram exercer fidelidade. Não parece contraditório isso? Só que você precisa entender uma coisa: o cristão, ele precisa ser provado. Ele precisa passar pela prova. Aliás, há uma diferença gritante entre provação e tentação. Alguns às vezes ficam confusos, pensando que toda provação é coisa do diabo, é culpa do diabo. Não, o diabo, ele não prova você, o diabo, ele tenta você. A provação é causada por Deus, é Deus quem nos prova. Por quê? Porque Jesus, quando nos prova, é para nos aprovar. Ele precisa burilar o nosso caráter, porque às vezes nós temos uma natureza tão egoísta, causada pelo pecado, que nós achamos que somos os tais, né? Você percebe a característica da igreja de Laodiceia? Essa igreja não tem elogio. E por que ela não tem elogio? Porque ela é uma igreja cheia de si. Nós entendemos, somos essa última igreja, o último movimento profético de Deus, o último período, melhor dizendo. E essa presunção, ela impede o Espírito Santo de transformar o nosso coração. Porque quando eu e você não conseguimos enxergar as nossas falhas, os nossos defeitos, a nossa carência, como nós buscaremos a dependência divina?
Que espaço haverá na nossa vida para que o Espírito Santo entre e transforme nosso coração? Então, você vai ver declarações estranhas em algumas dessas cartas. Uma igreja que era rica, na realidade era pobre, que era a igreja de Laodiceia. Uma igreja que é pobre, Deus a declara como rica, porque a avaliação do céu é diferente da avaliação do mundo. É o que acontece aqui em Esmirna. E se você estudar com atenção, você verá que cada igreja, a característica de cada uma delas, são períodos que a igreja de Deus viveu. A igreja de Éfeso era uma igreja sem fervor. A igreja de Esmirna era uma igreja perseguida, sofrida, pobre, mas era rica, avaliada de acordo com o céu. A igreja de Pérgamo era uma igreja tolerante. A igreja de Tiatira, uma igreja transigente. A igreja de Sardes, uma igreja morta. A igreja de Filadélfia, uma igreja missionária. E por último, a igreja de Laodiceia, uma igreja arrogante, cheia de si. Você percebe que às vezes, em algum momento da nossa vida espiritual, nós representamos essas características, cada uma delas aqui. Quando você vem para a igreja, o primeiro amor, né? Você quer falar para todo mundo do que você aprendeu. Não mede esforços. Mas, como nós estamos em um processo de transformação, Deus ele precisa nos burilar. Haverá momentos em que nós passaremos por dificuldade. E o próprio Deus vai permitir isso. E você vai questionar, mas por que Deus está fazendo isso comigo? Que vantagem então que tem de ser cristão se eu vou passar por dificuldade? Repito, Jesus nos prova para nos aprovar. Enquanto a aprovação vem de Deus, a tentação vem do diabo. E a tentação, ela vem para nos destruir. A tentação, ela vem para te destruir, enquanto a aprovação vem para te aprovar. A tentação, ela vem para desanimar você, enfraquecer você. A aprovação, ela vem para fortalecer você. A tentação, ela vem te causar medo, angústia. A aprovação, ela vem para encorajar você. Olha o que nós estudamos na lição da escola sabatina. Essa diferença, ela é gritante e é real na Bíblia. Tentação e provação. A tentação é um instrumento de Satanás para nos destruir, nos afastar de Deus, nos desanimar, nos enfraquecer. Mas como Deus coloca limite nas ações do inimigo, Ele não tem a palavra final, mesmo em face da morte. Deus, Ele permite o mal, Ele permite o sofrimento. E Ele promete estar presente em cada momento da nossa vida. Essa semana, o meu coração se encheu de angústia. Eu estava falando com a minha esposa. No dia 1º de novembro, fez um ano que eu perdi a minha mãe. Eu perdi minha mãe com 90 anos. E eu tenho certeza que muita gente aqui já perdeu alguém. E não tem nada mais angustiante quando você sonha ou acorda. Eu acordei a minha mãe me chamando. Então, já sou chorão de natureza, né? Tenta imaginar. É muito difícil. A minha mãe, ela fez uma oração na última semana de vida. Ela falou, meu filho, se for para eu permanecer em cima de uma cama, peça a Deus para me descansar. A doença da minha mãe teve Parkinson e Alzheimer. Ela fraturou o fêmur, fez 6 cirurgias. Desde a morte da minha irmã, com câncer no pâncreas e fígado, minha mãe foi definhando mentalmente. Mas ela não perdeu a sua fé. Todas as vezes que eu ia visitar minha mãe, ela falava, meu filho, não precisa você ficar aqui, vai para você cuidar da obra de Deus. E eu louvo a Deus pela pessoa que eu tive como mãe, porque eu não estaria aqui hoje se em alguns momentos eu não percebesse que ela estava orando por mim. Houve momentos na minha vida que eu tive dificuldade quando eu perdi a minha irmã, em 2014. Eu estava em Padre Paraíso. Muitos desafios, de todas as formas que vocês puderem imaginar. Perdi a minha irmã. Minha irmã não sentia nenhuma gripe, nada. Do nada, um câncer. E o médico falou, você vai durar 3 meses. Pense no desespero. Uma situação tão tremenda, tão forte, que abalou a nossa família, que o esposo da minha irmã, ele não conseguiu administrar, gerir essa situação, e ele entra no estado de depressão, ele morre em julho. Minha irmã não viveu 3 meses, como o médico falou, mas ela viveu 10 meses. Eu tive a oportunidade de rebatizar a minha irmã, mas houve lutas com Deus. O dia que eu vim com a minha esposa aqui em Governador Valadares, estava em Padre Paraíso, o médico que a atendeu falou assim, olha, esse médico que falou isso, ele não foi ético, ele não é Deus para falar isso. Mas eu sou cristão como você, pastor.
abaixo do céu não tem o que fazer por sua irmã. Eu não posso dizer se é 1 mês, 2 meses, mas não tem o que fazer. E ele foi descrevendo para mim e para minha esposa cada processo. Daqui a alguns meses, vocês irão voltar aqui, vai acontecer isso, isso, isso. Parecia uma profecia. Tudo que ele falou, nós presenciamos. E você presenciar isso no ente querido, isso machuca, isso dói. E muitas vezes eu lutei com Deus, orava em secreto, em particular, desanimava quando ia preparar um sermão. Senhor, por que isso está acontecendo? Questionava. E não há nada de errado você questionar a Deus. Às vezes você fica até revoltado diante da prova, mas você precisa pedir ao Espírito Santo para ampliar a sua visão e entender por que passamos por ela. E eu entendi. A minha irmã foi a primeira adventista da família, ela estava há 21 anos fora da presença de Deus. Ela era aquele tipo de pessoa que dizia assim, quando a gente fazia o apelo para ela retornar, não, na igreja tem gente pior do que eu. Deus não quer que você seja fiel em partes da sua crença. Ou nos tornamos fiéis em tudo, ou essa adoração é vã, ela não é completa. E era o que acontecia com ela. Deus trouxe a minha irmã de volta. Hoje, embora a gente sintamos tristeza, nosso coração se abate, mas eu olho, eu me apego às promessas, como Cristo fez a essa igreja. Se permanecermos fiéis até o fim, até as últimas circunstâncias da vida, nós receberemos a coroa da vida, porque essa é a promessa. Todos os cristãos dessa época, eles se apegavam a isso, a essa certeza, a essa convicção. Jesus, ele é aquele que se apresenta como o primeiro e o último, ele conhece as suas dores. E quando ele disse, através de João, a essa igreja, eu sou aquele que estive morto, mas revivi. A igreja entendeu a linguagem. Porque a cidade de Esmirna, ela havia sido destruída. E como eu disse, por 400 anos, ela ficou debaixo de escombros. E quando ela foi reconstruída por Lisímaco, ela se tornou a cidade mais bela. Então o povo sabia do que Jesus estava falando. Ele é aquele que se identifica com as nossas dores, com as nossas angústias. Eu estive morto e revivi. Eu sou o primeiro e o último. E quando você analisa, à luz da mordomia cristã, as verdades bíblicas, todas as propostas divinas, até mesmo o sacrifício do próprio Filho de Deus, Deus, ele se apresenta como sendo fiel. Ele é o Deus da aliança. Ele nunca quebrou. Nós quebramos o tempo todo. Nós temos dificuldade para exercer fidelidade. E a menos que nessa manhã você reconheça isso e clame pelo poder de Deus na sua vida, você não conseguirá atingir a maturidade espiritual que Deus espera de você. Aliás, por falar de maturidade espiritual, às vezes nós queremos demonstrar fidelidade só internamente, né? Ou em algum ponto da vida, alimentação, vestir, enfim. O cristão maduro, ele não fica se esforçando para demonstrar para os outros quem ele é. Ele vive na prática em todas as áreas da vida. Enquanto tem um grupo de pessoas em nosso meio e em outros meios cristãos que ficam preocupados com crítica, perseguição, blasfêmia, e briga, e discute, Deus não quer essa atitude de nós. Eu fui pastor em uma região, em um distrito, que um grupo de pessoas dissidentes chegaram para o distrito com essa ideia maluca de perseguição, né? Vamos sofrer perseguição, isso é fato. Paulo diz que todo aquele que procura exercer piedade a Cristo, ser piedoso, ele será perseguido. A perseguição ela fará parte da vida do cristão de alguma forma. Nós precisamos entender isso. Mas nós temos um grupo de pessoas, de adoradores, que pensam assim, não, a perseguição está vindo, eu vou me isolar. Tá, e quem vai cumprir a missão? Aí o pessoal se isolava no meio do mato, sem água, sem luz, mas não cumpria a missão. Ainda tem muito a ser feito na cidade. Se nós nos isolarmos agora, quem vai pregar o evangelho para quem não conhece ainda? Essa é uma visão distorcida. Eu não tenho, e você também não tem que ficar se preocupando com as coisas que virão de forma negativa sobre nós. A nossa maior preocupação é, eu estou sendo fiel a Deus, a Cristo, em todas as circunstâncias? Porque se você e eu cedermos, em qualquer circunstância, em qualquer momento, qualquer pressão, nós já demonstramos a nossa fragilidade. Mas esta igreja, mesmo em face da morte, das ameaças, e não foram só ameaças, muita gente foi morta. Eles permaneceram fiéis.
Talvez você conheça, ou se quiser pode pesquisar sobre a história de Plutarco. Ele era discípulo de João, membro desta igreja. E ele foi martirizado por causa da sua fidelidade a Cristo. Tentaram ameaçá-lo com feras, amedrontá-lo. Ameaçaram com fogo. E ele disse ao procônsul romano: vocês me ameaçam com fogo que rapidamente vai se dissipar. Mas vocês não têm medo do juízo vindouro, do fogo que foi preparado para aqueles que são maus, que rejeitam a verdade. E insistiam com ele, para que ele blasfemasse contra Cristo. Sabe qual foram as suas palavras? Como eu posso blasfemar contra o meu Senhor e meu Salvador? Por 86 anos eu sirvo a Cristo e Ele sempre me fez bem. Como posso blasfemar contra o meu Senhor e o meu Salvador? E a sua voz foi silenciada com as chamas ardentes na pira ali na cidade. E se você continuar lendo, estudando sobre isso, você verá outros líderes que foram martirizados, como a Brandina, uma outra discípula, idosa. Despiram suas roupas, suas vestes, e fizeram-na sentar várias vezes em uma chapa de ferro ardente. E ela, com um sorriso nos lábios, ela incentivava os cristãos a permanecerem fiéis, custe o que custar. O que significa ser fiel até a morte? Sabe quando você recusa as propostas e os valores mundanos? Uma proposta de emprego, uma boa quantia em dinheiro, talvez um namoro. Quando você procura não ceder concessões diante das verdades que foram apresentadas a você, não importando as circunstâncias, isso é ser fiel até a morte. Nenhum de nós aqui ainda enfrentamos situações difíceis para provar a nossa fé. Mas nessa manhã, o Espírito Santo de Deus, Ele quer alcançar o seu coração. Com a certeza de que aquele que fez o chamado a mim e a você, para exercermos fidelidade, Ele é fiel o suficiente para permanecer do nosso lado. Ele mesmo prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quais os passos que temos que fazer para exercer essa fidelidade? Primeiro, manter comunhão íntima com Deus, conhecer a Cristo, a sua palavra. O mesmo João enfatizou isso por 11 vezes. Essa palavra vai aparecer: permanecer, permaneça. O próprio Cristo falou isso. Não é de vez em quando, na escola sabatina, no culto de quarta-feira. Não, uma vez por semana. Não, fora daqui. Nós temos que manter uma comunhão íntima com Cristo. Fidelidade no uso dos nossos recursos, porque nós somos despenseiros da graça de Deus. Nós colaboramos para que o Evangelho seja pregado. Fiéis no uso do nosso tempo, dos nossos talentos, para que o nome de Deus seja exaltado por nosso intermédio. Todos nós passaremos por aflições, mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Não importa o que nós iremos passar, confie no Senhor. Nós vamos ouvir uma última música nesse momento. E o meu apelo a você, nesta manhã: não se concentre nas dificuldades, nas lutas, nas provas, nas provações que você enfrente. Concentre-se nas promessas que Deus fez a você na sua palavra. Para isso, conheça quais são essas promessas. Entregue a sua vida como ela está nas mãos do Mestre. Se tem alguma área da sua vida que você tem dificuldade de exercer fidelidade, fale a Deus. Peça ao Espírito Santo para agir com poder na sua vida. E eu tenho certeza, à luz da palavra de Deus, que essas promessas alcançarão o nosso coração, porque a coroa de glória nos aguarda. Que Deus te abençoe.
largando os remos porque tá querendo abandonar o barco. Eu sei como é, tá difícil acreditar que vai chegar do outro lado. Também a tempestade não ajuda, está mexendo com a sua estrutura. Mas tem uma notícia pra você: o Deus que permite a dor é o mesmo que cura. Ele pode permitir a fornalha, mas Ele te livra do fogo. Mas Ele te livra do fogo. Ele pode permitir a tempestade para conhecer Deus mais um pouco. Para conhecer Deus mais um pouco. Tudo isso é para te aproximar do Todo-Poderoso. Tá largando os remos porque tá querendo abandonar o barco. Eu sei como é, tá difícil acreditar que vai chegar do outro lado. Também a tempestade não ajuda, está mexendo com a sua estrutura. Mas tem uma notícia pra você: o Deus que permite a dor é o mesmo que cura. Ele pode permitir a fornalha, mas Ele te livra do fogo. Mas Ele te livra do fogo. Ele pode permitir a tempestade para conhecer Deus mais um pouco. Para conhecer Deus mais um pouco. Ele pode permitir a fornalha, mas Ele te livra do fogo. Mas Ele te livra do fogo. Ele pode permitir a tempestade para conhecer Deus mais um pouco. Para conhecer Deus mais um pouco. Tudo isso é para te aproximar do Todo-Poderoso. Não tenha medo das dificuldades que eu e você possamos enfrentar. Tudo que passamos aqui é para nos aproximar desse Deus maravilhoso. E nessa manhã você reconsagre a sua vida a esse Deus. Se esse é o seu desejo, eu convido você a se colocar de pé. Deixe o Espírito Santo sondar a sua mente. Revele a Ele qual tem sido a sua dificuldade em exercer fidelidade a Ele. Você tem medo? Confie. Deixe Jesus agir na sua vida como ela está. Ele é poderoso o suficiente para sarar as suas dores, retirar o seu medo, revestir você de coragem e autoridade do céu. Ainda que você passe pela sombra da morte, ainda que você perca a vida, Ele é aquele que nos levanta do pó. O inimigo ele poderá nos derrubar várias vezes. Aliás, isso faz parte do nosso crescimento. Caímos e levantamos. Mas a vitória é certa para aqueles que se apegam a Cristo Jesus. O sangue dele foi derramado para que eu e você
fôssemos vitoriosos. A coroa de espinho que ele recebeu, as cicatrizes que ele carrega por toda a eternidade, é para que eu e você tivéssemos direito e acesso ao reino da glória. Conserve o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Se apegue às promessas de Deus, que Ele te abençoe e te guarde. É o meu desejo, minha oração nessa manhã. Oremos. Maravilhoso e santo Deus, louvado e glorificado seja o teu nome, porque até mesmo diante das provações, até mesmo dos momentos finais da nossa vida, do último suspiro, o Senhor sempre tem a palavra final, vida eterna para aqueles que confiam no teu nome. Eu não sei se nesta manhã tem alguém aqui que ainda não escolheu ao Senhor como o único e verdadeiro Deus. Não sei se tem alguém aqui passando por alguma dificuldade em alguma área da vida, se tem alguém com medo, com ansiedade, enfim. Mas o Senhor conhece cada um de nós pelo nome. Eu entrego a vida de cada pessoa aqui nesta manhã em tuas mãos, para que pelos méritos de Cristo o Senhor nos abrace, nos fortaleça e nos ensine a sermos fiéis, a exercer a fidelidade em todas as circunstâncias da nossa vida. Cristo já nos deu o exemplo, toda a divindade, e nós clamamos pelo poder do Espírito Santo em nossa vida, para que coloquemos em prática todas essas verdades que nós conhecemos. Leva-nos de volta ao nosso lar sob o cuidado dos teus anjos e nos dê um restante de sábado de paz. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Dê um abraço à pessoa que está do seu lado, deseja a ela um sábado de bênção na presença de Deus.